Boa noite, pessoal. A gente está aqui para iniciar a live do Sindsaúde Paraná sobre os temas reforma administrativa e arcabouço fiscal. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, do Sindsaúde. Estou vendo aqui que o pessoal já está entrando. Sara, Cris, Priscila, Elaine, boa noite, Gustavo. A gente conta hoje, gente, com 3 participantes. Estamos aqui com o professor doutor Fabiano Dalto, que é professor titular do Departamento de Economia da UFPR, diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Estamos também com o doutor Ludmar Rafaim, advogado especialista em direito administrativo e previdenciário. Logo mais também vai estar com a gente o deputado federal Tadeu Venere, que também fará uma fala com a gente essa noite. Primeiro, gente, a gente vai iniciar por uma rodada em que cada um dos participantes vai fazer uma fala sobre os temas que a gente trouxe para debater. E eu peço que quem tiver questões, perguntas, vai colocando no chat. Depois dessa primeira rodada, a gente vai pegar as perguntas, trazer para os convidados para uma rodada de respostas, né, para a gente poder ter um debate sobre os temas. Esses 2 temas, né, o arcabouço fiscal e a reforma administrativa, né, que são 2 assuntos que são debatidos, né, que seguem no debate nacional, né, na política nacional, a gente entende que eles precisam ser trazidos para o nosso debate local também, na medida em que necessariamente eles vão impactar na nossa realidade, enquanto trabalhadores, né, da saúde pública, do SUS, do estado do Paraná. Tanto um quanto o outro, a gente deve estar, né, a gente precisa estar atento a de que forma essas questões, que às vezes para a gente parecem temas um pouco complexos, um pouco de difícil apreensão ali, a gente trouxe, né, os convidados que vão explicar para que a gente possa se apropriar de fato, entender de que forma isso tem a ver com a gente, porque tem a ver com a gente, né? A gente, enquanto defensores do SUS, né, a gente sempre fala, e a gente fala isso há décadas, né, do quanto que a gente tem orgulho desse sistema de saúde, né, que é gigante, que tem vários níveis de atenção, ele tem uma potencialidade gigante, mas sempre quando a gente fala do SUS, a gente tem muito orgulho, mas o SUS tem problemas. E quando a gente fala dos problemas, a gente sempre fala que um dos principais, ou o principal, é falta de dinheiro, falta de financiamento, né? O subfinanciamento crônico, como alguns chamam, e também, né, a má gestão em muitos casos, né? Vários aqui sabem o que isso significa no dia a dia, né? As gestões arbitrárias e que atacam tanto os nossos serviços. E quando a gente fala que o principal problema do SUS é hoje, mas sempre foi historicamente o subfinanciamento, a gente deve se preocupar com o arcabouço fiscal. E por isso a gente precisa entender o que é isso, né? Do que a gente está... o que isso significa, né? O arcabouço fiscal ele não está tramitando, ele já está vigente, ele já foi aprovado, e acho que a gente precisa entender melhor, né? A gente... vamos entender melhor, mas já partindo do princípio que a gente tem certeza que o Brasil precisa de mais e não menos dinheiro para as políticas públicas, em especial aqui na nossa realidade, para as políticas públicas de saúde, para os servidores públicos, para os serviços públicos funcionarem. Então, eu gostaria de iniciar primeiro com o professor doutor Fabiano, que vai fazer uma explicação para a gente sobre o tema do arcabouço fiscal. Fabiano, está com você. Obrigado, Amanda. Obrigado por ter me convidado. Prazer estar aqui com
com você, com a audiência e o Ludmar. É um tema que, né, todos nós acompanhamos no ano passado, a Constituição, né, a tramitação e aprovação da Lei Complementar 200, como ela é denominada formalmente, mas ela ficou conhecida também como o regime fiscal sustentável, o novo arcabouço fiscal, quer dizer, nomes bastante pomposos, mas, a rigor, o que ele propõe, esse novo regime fiscal, regra fiscal, ele propõe estabelecer tetos de gastos, especificamente tetos de gastos primários, como a gente fala, que são os gastos com servidores, são os gastos com compras de equipamentos, investimentos, materiais, enfim, os serviços, né, serviços públicos de saúde, educação. Então, é uma limitação para os gastos do governo nessas áreas. E ele, ao contrário, por exemplo, do teto, ficou conhecido como teto dos gastos da Temer, este teto do Haddad, vamos chamar assim, ele não tem um limite de anos para frente para vigorar. No teto do Temer, as pessoas devem se lembrar, ele teria 20 anos, né, de vigência e seria revisto em 10 anos da vigência. Curiosamente, isso é algo que acontece no mundo todo mundo já sabe, quem estuda o assunto, é claro. Essas regras restritivas, quanto mais restritivas, na verdade, essas regras fiscais de limitação de gastos, elas tendem a nunca ser cumpridas. Mas, ainda assim, elas atrapalham bastante o funcionamento dos serviços públicos, do planejamento da economia, dos gastos públicos, das políticas públicas e assim por diante. Eu já digo por quê. Embora elas nunca sejam aplicadas, elas sempre são furadas, burladas. A gente lembra do teto do gasto do tempo do Temer, ela nunca foi cumprida, ela sempre foi furada. Qualquer um vai se lembrar mais recentemente, em 2022, quando teve aquela famosa PEC kamikaze, que é PEC eleitoreira, algo assim, que o Bolsonaro furou o teto de gastos para, né, tentar se reeleger, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali concedendo, né, benefícios, auxílio emergencial aumentado, benefícios para caminhoneiro, para taxista, etc., todo mundo se lembra disso. Então, só para exemplificar que, em geral, essas regras, elas acabam não sendo seguidas realmente, mas elas ainda assim atrapalham, e eu vou dizer por quê, e qual é o objetivo, ao final e ao cabo delas, né? Então, mas do que se trata, mais especificamente, esse novo arcabouço fiscal ou teto do Haddad? Ele é um compilado de 3 regras na lei complementar, 2 das quais são novas e uma é uma que a gente já conhece. As novidades são: ele estabelece, primeiro, que o governo só pode gastar o montante equivalente a 70% da receita corrente líquida dele. Então, dada a receita que o governo tiver, o gasto dele tem que estar na altura de, no máximo, 70%. Então, esse é o limitador dele, em termos reais, né? E o segundo critério, que são combinados, é importante entender essa combinação, porque, ora, uma vai atrapalhar a outra, eu já vou falar disso. O segundo critério é uma taxa de crescimento do gasto. Então, veja só, 2 coisas diferentes. Uma é qual o montante que eu posso gastar,
do tanto que, comparado ao tanto que eu arrecadei de tributação. E o segundo é qual é a taxa de crescimento, qual a velocidade de crescimento do gasto, né? Então, se o ano passado eu gastei 100, este ano eu posso gastar até quanto a mais do que 100. Então, esse limitador de crescimento é 2,5 máximo. Então, eu posso gastar até 2,5. Não importa o quanto que eu arrecade. Se a minha taxa de crescimento da tributação for de 10%, ou seja, se o meu ritmo de arrecadação aumentar 10% no ano, eu, no máximo, poderei gastar 2,5% de crescimento. Então, se o ano passado eu arrecadava 100, e agora este ano eu arrecado 110, ainda assim eu só poderei gastar, no máximo, 102,5, quer dizer, 2,5 só de aumento real. Então, eu tenho esses dois limitadores vão ficar combinados. 70% do que eu arrecadar e a taxa de crescimento, no máximo, de 2,5. A terceira componente disso aí é o que a gente conhece como superávit primário. Então, o governo se comprometeu. Aí esse superávit primário ele pode se comprometer ano a ano. Esse superávit primário, ele, neste ano, né, 2024, o governo, a gente viu a discussão sobre isso ano passado, etc., o governo se comprometeu a atingir o déficit zero. Ele já acabou de rever isso aí, mas ele se comprometeu com déficit zero. Acontece que isso vira lei, e aí, no arcabouço fiscal, diz o seguinte: se o governo não cumprir aquilo que ele prometeu, né, se ele descumprir uma dessas regras, ele tem uma punição, por exemplo, se ele gastar mais do que 70% do que ele arrecadou, né, ele tem uma punição para o ano seguinte. Então, se ele gastar mais do que os 70%, no ano seguinte ele só poderá gastar 50% do que ele arrecadou. Então, tem um componente de punição se ele descumpre regras, que ele mesmo criou. Tá? Então, obviamente, esse conjunto de regras, ele estabelece um critério, vamos chamar assim, um programa, um projeto do governo de reduzir, como a gente fala, não é uma boa imagem, mas para ficar mais claro possível, ele vai reduzir, vamos dizer assim, o papel das políticas públicas na economia. O objetivo do governo é tentar tornar-se neutro na economia e deixar que a economia privada, os investimentos privados, conduzam a economia. Então, o que o governo tem feito, por outro lado, né, é uma série de incentivos ou de normas e regras, principalmente no crédito, mas em outras áreas, para tentar incentivar os investimentos privados. Não é à toa que o governo tem membros do governo, o próprio presidente da República, ele tem criticado muito a taxa de juros, porque nessa estratégia que o arcabouço fiscal sinaliza, o governo ele deve se recolher como um agente de planejamento e, vou chamar assim, estruturação da economia e das políticas públicas do país, e transfere essa responsabilidade para o setor privado. E aí, o entendimento do governo é que, para o setor privado exercer essa função que o governo espera que ele exerça, é necessário que reduza a taxa de juros. Então, para que os investimentos privados ocorram e liderem a economia brasileira, ele precisa que a taxa de juros caia. Ele acha que isso vai incentivar os investimentos privados. Então, a ideia é reduzir o papel que o governo tem tido, historicamente, no Brasil, e ampliar os incentivos ao setor privado. Então, tem uma série de outras medidas
de incentivo fiscal e creditício, e legal também, tentando incentivar os agentes privados, os investidores capitalistas privados brasileiros, e, através de acordos internacionais, conversas, enfim, essa diplomacia econômica, atrair investimentos estrangeiros. Então, essa é a estratégia global do governo. Qual é o problema, então, do NAF quanto a isso? É que todos os países que se desenvolveram, bem ou mal, o que eu quero dizer mais ou menos voltados para o bem-estar da população, porque tem países que crescem, mas a população não tem tanto bem-estar assim. É o caso, inclusive, do Brasil, né, na década de 70, com a ditadura. Mas outros países cresceram com maior distribuição de renda, melhores políticas públicas na área de saúde, educação, etc. A gente não tem nesses países todos, a gente não tem nenhum exemplo histórico, realmente, em que não foi o Estado que conduziu, com seus investimentos, etc., esse processo de criação de bem-estar econômico. Então, não será aqui que nós vamos ter pela primeira vez um país que faça isso. É impossível, mas exigiria uma discussão de outra natureza. Mas, mais importantemente, deixa eu só concentrar finalmente na questão que eu acho que interessa muito a essa comunidade. Vocês sabem mais do que eu, melhor do que eu, que o Brasil, em termos per capita, gasta muito pouco em relação aos países mais avançados na área de saúde pública. Então, para dar um número mais ou menos aproximado, o governo brasileiro gasta por ano, per capita, $600 per capita no ano. E isso está 2020, né, quando gastou bastante com a pandemia. Quando comparado com países da Europa, que têm sistemas de saúde universais, etc., isso chega na casa dos $2.700, $3.000 per capita ano. Alguém pode falar assim, mas nós somos Brasil, nós somos atrasados. Sim, Cuba, que é muito menos desenvolvida, tem muito menos potencialidades materiais do que nós, uma ilha pequena, com problemas na agricultura, etc., gasta $2.700 per capita no ano. Então, óbvio que o que a gente precisa é aumentar o gasto per capita, eu estou dando exemplo da saúde, por motivos óbvios, mas a gente precisa gastar mais per capitamente nas áreas sociais, em especial na saúde, do que nós já gastamos. E como que o NAF, ou o teto do Haddad, impede isso? Ele impede isso da seguinte maneira. Lembre que eu falei que uma das regras fundamentais é que o gasto pode crescer apenas a 70% do que é arrecadado. Então, e limitado a um crescimento de 2,5% ao ano. Então, veja, como existe o piso da saúde, me corrijam depois, mas é algo como 18% da receita líquida, né? Ou é 15% dos impostos? Então, tem o piso da saúde e da educação, um dos dois é 18% da receita líquida e o outro é 15% dos impostos, ou vice-versa. Então, vocês sabem que se o governo arrecadar 100, esse montante de 18% ou 15% da receita tem que ir para essas áreas. O que significa que vai contra o NAF, porque o NAF diz que o governo só pode gastar 70% do que ele arrecada. Então, se tem um setor, ou dois, caso educação e saúde, em que a Constituição obriga que o governo gaste todo o dinheiro que está lá, né, no piso do que foi arrecadado, e o governo tem uma regra que diz que eu só posso gastar 70% do que eu arrecadei, então, esses setores, no passar do tempo, eles vão crescer o gasto com eles mais do que outros setores do governo. Sei lá, transporte, infraestrutura, tudo isso vai ter que perder recursos para que saúde e educação continuem
mantendo, né, respeitando o piso constitucional. Então, não é à toa que vocês podem ver aí, existe desde o ano passado uma discussão dentro do governo que veio, né, os balões de ensaio foram sendo jogados para a imprensa, dizendo, agora mesmo, hoje mesmo, o Estadão colocou, vocês podem ver na primeira página do Estadão, o orçamento 2028 será prejudicado pelos pisos constitucionais de educação e saúde. O que quer dizer isso? Eles já estão antecipando, que é verdade, eles não estão falando nenhuma mentira, que, por causa do teto do Haddad, a gente não pode cumprir os pisos de educação e saúde, a menos que a gente reduza ou elimine todos os outros gastos do governo. Isso é impossível, claro. Então, o governo tem feito já estudos e, novamente, colocado os balões de ensaio na mídia, dizendo, nós temos que rever o piso talvez não dê, vamos ver, até que as pessoas se acostumem e daqui a um tempo estejam até defendendo que retirar o piso da educação e saúde seja realmente desejável. Então, a coisa é grave como isso. O teto, de fato, ele não vai ser respeitado, mas a sua função pode ser executada. Qual é a função? Justamente acabar com os pisos constitucionais e acabar com o direito de ter saúde e educação universais, como a gente pensou na Constituição, né, de 88. E para isso, fundamentalmente, acontecer algum dia, veja, não é suficiente, mas é uma condição necessária. A primeira condição para que algum dia a gente tenha a educação e a saúde que a gente sonha, principalmente nesse grupo aqui, é acabar com qualquer tipo de restrição fiscal desta natureza, como é o teto do Haddad. Essa primeira não é, lembre-se, não é a única nem é suficiente, mas ela é necessária. Se isso não é derrubado, todos os outros passos serão inúteis. A gente poderia fazer planos e mais planos de saúde universal e de qualidade, e eles nunca poderão ser executados enquanto nós tivermos esses tipos de restrições fiscais, tipo teto do gasto. Acho que eu passei o tempo, desculpa, mano. Não, imagina, muito necessário esses apontamentos. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado o convite também, Fabiano. Eu queria dar um recado, antes que eu me esqueça. Quem estiver acompanhando pelo Instagram, o Instagram interrompe a live quando dá 1 hora. Mas, assim que cair, quem estiver por lá, pode entrar pelo Facebook ou pelo YouTube. A gente vai estar transmitindo do mesmo ponto normalmente. É isso, né? A gente está falando de um sistema que prevê aumento do gasto privado e redução do gasto público, né? E a ideologia neoliberal faz parecer e vai batendo isso na mídia que o gasto em política pública, o gasto social é ruim, né? Algo que deve ser enxugado, e a gente sabe que não, né? E a gente luta para que não, na verdade. Até a Elaine tinha comentado no chat que a questão da gente segurar a manutenção dos pisos constitucionais, né, da saúde, da educação, vão exigir muita luta e a gente precisa realmente fazer essa luta, né? A gente está falando aqui mais detidamente sobre a situação da saúde, né, que é onde todos nós aqui atuamos, mas isso impacta em outras políticas, né? Vide os professores, os técnicos das universidades federais que estão em greve, né? A gente já vive o impacto dessa austeridade há algum tempo. Então, a gente logo abre para perguntas. Queria trazer um pouquinho também da questão para a gente pensar, para o Ludmar fazer as considerações acerca da reforma administrativa, né, que dentro desse contexto neoliberal dos ataques, né, ao investimento público, às políticas públicas, cabe essa reforma administrativa que tem tramitado há alguns anos, né,
é o projeto de emenda constitucional 32, assinado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que, enfim, também traz vários prejuízos. E a gente, né, trabalhadores da saúde pública do Paraná, a gente já enfrenta há algum tempo, mas principalmente nos últimos anos, impactos dos ataques, né, do capital aos serviços de saúde, aos servidores da saúde. A gente está, qualquer espaço, local de trabalho que a gente entra para debater com os servidores, as principais demandas que aparecem são a questão da falta de servidores, tem poucos, concursos são pequenos, a gente defende que a questão... os concursos públicos, eles têm uma função, inclusive, de fortalecimento da atenção prestada à população, né, de segurança no emprego, de capacitação desses profissionais, de segurança, inclusive, aos ataques políticos, né, que a gente tanto vê por aí. E as terceirizações, elas fizeram várias promessas que elas são muito semelhantes, inclusive, à argumentação que o Paulo Guedes utiliza, né? Vamos flexibilizar, dar maior agilidade, modernizar, aumentar a eficiência. E o que a gente tem visto é o contrário, a gente tem visto falta de trabalhadores, né? Trabalhadores sobrecarregados, adoecidos de diversas formas, falta de materiais para trabalhar, faltas de insumo. Essa já é a realidade que a gente vive. As estruturas físicas dos serviços bem deterioradas, isso não tem como não impactar na qualidade da assistência prestada. E, claro, né, os diversos vínculos e os vínculos frágeis nos locais de trabalho tornam a união dos trabalhadores prejudicada, né? Qualquer fortalecimento enquanto classe prejudicado, e coloca vários trabalhadores, vários colegas nossos em situações de um vínculo muito precário, muito arriscado, com salários muito baixos, enfim, de certa forma, um tanto do que a reforma propõe, a gente já vive e a gente sabe que, se aprovada, a situação tende a se intensificar. Eu gostaria de passar para o doutor Ludimar para que traça as considerações sobre o projeto da reforma administrativa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fabiano, né, as pessoas que estão assistindo. Né? É sempre bom poder transmitir alguma coisa que contribua na construção dos movimentos, na organização e tal. Entre 2007 e 2020, eu diria que participei de dezenas de debates pelo Estado junto com o Sindisaúde, seja sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma administrativa, sobre assédio moral e questões do SUS como um todo. Por que eu faço essa breve lembrança? Porque, assim, durante todos os debates, o que as pessoas... A grande pergunta que as pessoas faziam: bom, eu já tenho direito adquirido, eu vou ser atingido ou não por essas mudanças? Eu já estou aposentado, eu vou ser atingido ou não? Eu já passei no concurso público, já passei no estágio probatório, então, portanto, eu estou garantido, né? E assim vai, né? Eu já tenho um piso nacional estabelecido na Constituição, então eu estou com o direito adquirido, não tenho muito que me preocupar. E eu lembro de uma assembleia do Sindisaúde que ocorreu ali no Clube dos Subtenentes e Sargentos, e que uma parte da assembleia era para debater a reforma da Previdência. Essa que foi aprovada aí, que é a emenda 103, que é a emenda 45 do Ratinho, que é a emenda 21 do Rafael Greca, essa reforma da Previdência que retirou grande número de direitos dos servidores públicos, né? Na União, pela emenda 103, no Estado, pela emenda 45, e no município de Curitiba, assim como vários municípios do interior fizeram, né? As suas reformas retiraram direitos. E as pessoas perguntavam: mas eu tenho direito adquirido, eu vou ser atingido ou não? Eu já estou aposentado, eu estou no abono de permanência, eu vou ser atingido ou não? E eu lembro da Elaine, né, que em determinado momento, acho que ela estava tão angustiada como a gente, ela se levantou e falou o seguinte: gente, vamos parar com essa história de falar em direito adquirido, porque se nós ficarmos pensando que porque nós temos direito adquirido, a situação está pacificada para nós não fazemos o movimento, e ao final
e, ao final, todos estaremos juntos sofrendo as consequências. Isso era muito comum em vários sindicatos. Não deu outra, como se diz, né? Veio a reforma da Previdência e atingiu, inclusive, os aposentados, com aumento de contribuição previdenciária, com fundo complementar. Lá na União tem um fundo complementar desde 2013, né, Fabiano? Né, que isso é para limitar o valor das aposentadorias. Então, e aí o debate ganhou outro rumo. Eu falo isso porque na reforma administrativa também nós não podemos partir desse princípio, até porque tantas coisas estão mudando na Constituição que eu não me assustaria se um dia fosse uma PEC para o Congresso Nacional mudando esse artigo, excluindo totalmente, eu não acredito, mas mudando esse artigo do direito adquirido, né? Que por uma via transversa tem acontecido, né? Então, assim, então essa é a questão da reforma administrativa também que eu quero iniciar. A reforma administrativa, como a Amanda falou, é a PEC 32. Ela não é, eu gosto de dizer isso, ela não é o projeto de um governo, ela é o projeto de um mercado que pensa num Estado mínimo para que sobre mais dinheiro para a iniciativa privada, né? Esse que é o fundamento da reforma administrativa, tanto que, num dos primeiros artigos, a emenda PEC 42, o projeto de emenda constitucional 32, né, que se o Tadeu conseguir entrar, certamente ele vai falar como ela está no Congresso. A gente sabe de forma geral, mas a gente não sabe como estão os trabalhos por detrás da cortina, como a gente fala, para aprová-la, porque independente de qualquer governo, se o Lira quiser hoje, ele coloca em votação, porque ela está pronta para votar. Ela já passou por todas as comissões, já tem todos os pareceres. Se ele quiser, ele coloca em votação e, aparentemente, tem os votos necessários para aprovar. Então, uma das primeiras... Então, ela muda, assim, toda a estrutura do Estado, que é ali do artigo 37 ao 41, né, que é basicamente isso. E de uma forma, assim, meio desviada, desatenta, vamos dizer assim, de uma forma meio camuflada, ela atinge lá os artigos 206, 207, 205 da Constituição, que tratam basicamente da saúde e da educação. Seja da educação básica, seja da educação universitária, ela atinge de uma forma ou outra, é o que nós pretendemos colocar aqui de forma bem rapidamente. Um dos primeiros mudanças que ocorrem na Constituição é que eles colocam no artigo 37 o princípio da subsidiariedade. O que significa isso? Significa que o Estado não terá mais a obrigação primeira de cumprir as políticas públicas. Ele terá uma função subsidiária. Se o mercado não fizer, o Estado faz, naquilo que ele entender que deve fazer. Esse artigo, na comissão, na primeira comissão que tramitou lá no Congresso, ele foi excluído. Mas, ao longo de todo o projeto, né, ele, de uma forma, sem falar no princípio da subsidiariedade, ele coloca isso. E aí nós podemos ir avançando nesse sentido. Primeira coisa importante que está colocada. Essa reforma, ela visa dar continuidade àquilo que já foi feito lá na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós sabemos que lá nós tivemos a emenda 19, né, o Bresser Pereira era o ministro, e ele dizia que o Estado devia se preocupar com as atividades típicas de Estado. E daí, naquele primeiro caderninho dele, lá ele fez 17 caderninhos, se não me engano, sobre a reforma administrativa, e um deles dizia o seguinte: são carreiras típicas de Estado. São a diplomacia, a segurança fiscal, diplomacia, segurança fiscal, fiscalização. Basicamente, essas atividades seriam típicas de Estado. Todas as outras não seriam típicas de Estado. Então, o Estado teria que se preocupar com essas, né? E as demais, as judiciárias, esqueci de falar do judiciário. Estava lembrando que tinha a quarta, que era o judiciário. E daí eu trabalho com o Sindijus, eu sempre digo, quando fala em judiciário, ele não está falando de vocês, servidores, ele está falando da magistratura. Ele está falando dos juízes, desembargadores, ministro do STJ, ministro do STF,
É desse povo que ele está falando, que são carreiras típicas de Estado. O servidor do Poder Judiciário, já há vários lugares, inclusive no Estado do Paraná, há uma lei aprovada, um projeto de lei, uma lei aprovada, permitindo a contratação temporária, né, através de PSS. Até agora não ocorreu, mas pode ocorrer a qualquer momento. Então, se preocuparia com essas categorias típicas de Estado. E aí isso vem na reforma da PEC 32 de que forma? Dizendo o seguinte, ela entra na discussão do concurso público e da estabilidade. Eu sempre disse e acredito que o concurso público e a estabilidade dos servidores públicos não é um direito dos servidores públicos, é uma garantia da sociedade. É uma garantia que o professor universitário será aprovado num concurso público e que, passados alguns anos, e ele provando que preenche os requisitos para estar na universidade, ele ficará lá e o aluno que chegará lá voltará no ano seguinte e saberá que o professor está lá. Assim é na saúde, no posto de saúde, o enfermeiro, o psicólogo, assistente social, o médico, ele por ter estabilidade, diferente de antes, né? Eu falo assim, tem uma menina lá, uma menina, a nossa idade começa a chamar o pessoal de menina. Tem uma assessora na Câmara dos Deputados que ela falou o seguinte, eu falei, nós voltamos com essa reforma administrativa antes de 88. Ela falou, não, nós voltamos ao período colonial, que é o período dos curais eleitorais, é o período do coronelismo, onde um prefeito que não gostasse do psicólogo, do enfermeiro, que trabalhasse lá na regional de Londrina, por exemplo, ele dava um jeito de tirar aquela pessoa de lá. Nem estava vinculado à prefeitura, estava vinculado ao Estado, mas ele dava um jeito de fazer isso. E assim fazia com o professor, e assim fazia com todo mundo. Então, a Constituição de 88, ela trouxe o concurso público e a estabilidade como uma garantia contra essas medidas. Mas, na PEC 32, eles relativizam o concurso público, porque eles dão prioridade às contratações temporárias. Nós sabemos o que é isso, vocês que são da saúde, vocês sabem o que é isso na FUNEAS, vocês sabem o que foi isso durante muito tempo, que nós tínhamos chefe da enfermagem no hospital que era ocupante de um cargo comissionado, nem de carreira ele era do Estado. Ele era nomeado pelo governador, chamado, ocupava um cargo comissionado e virava chefe da enfermagem, virava chefe dos médicos lá no hospital. Né? Não era um servidor de carreira propriamente. E na FUNESC é tudo PSS. Né? E outros também, durante tempo aí, contratação por PSS, cargo comissionado. Inclusive, o Cine de Saúde entrou com uma ação civil pública na época contra isso. Então, o concurso público fica relativizado porque a prioridade são as contratações temporárias. E nesse viés está também a estabilidade. Se hoje a estabilidade é garantida para todos aqueles que foram aprovados em concurso público e cumpriram o estágio probatório de 3 anos, que era 2 anos até 98, cumpriram o estágio probatório de 3 anos, provaram que são habilitados para eles, como a gente fala assim, o estágio probatório confirma aquilo que a pessoa demonstrou saber no concurso, né? Porque às vezes a pessoa pode ser um ótimo intelectual, passar em todos os concursos, mas na hora de fazer uma ablação lá no hospital, na hora de fazer um trabalho de ajudar numa sutura, ele não tem habilidade nenhuma para isso. Então, ele prova durante o estágio probatório que ele está habilitado a desenvolver isso. Então, o que ele diz assim? Não são todos que terão estabilidade. Primeiro, os contratados temporariamente, obviamente, não têm estabilidade. Os contratados, os demais contratados, mesmo esses típicos de Estado, e daí é mais grave do que a emenda 19, porque ele não diz quais são as carreiras típicas de Estado. E nós sabemos que a lógica que estava por detrás dessa PEC do ministro, então, que na época mandou, Paulo Guedes, né, que é aquele que queria colocar uma granada no bolso do servidor, né, ele é mercado. Assim como ele queria capitalização na Previdência, ele quer que o capital mande aqui na estrutura administrativa.
Então, quanto mais terceirização, quanto mais pejotização ocorrer, quanto mais... hoje eu estava num debate, num julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, e enquanto eu esperava, um dos julgamentos era se a pessoa que trabalha como fisioterapeuta, uma MEI, se ele é trabalho terceirizado ou ele é um vínculo de emprego disfarçado. E aí gerou toda uma discussão em torno disso, porque assim, hoje, várias situações são contratadas por MEI. Nós sabemos que uma época ali no litoral, principalmente, mesmo antes da fundação estatal, mesmo antes das OS, mesmo antes das OCIPs, as pessoas eram contratadas para trabalhar em hospital por empresas mesmo. Tá? E aí, considerando o tempo que eu tenho, eu vou acelerar aqui para dizer o seguinte. Bom, primeiro, tem algumas... Então, a linha mestra aqui é a estabilidade do concurso público, a subsidiariedade do Estado, a terceirização, a flexibilização do Estado, o desmonte dessa estrutura estatal que nós conquistamos na Constituição de 88. Porque nós sabemos que em 88, né, Amanda, quem não tinha a carteirinha do INPS não era atendida na saúde pública. A escola não era universalizado o acesso à educação básica e fundamental. Hoje, assim, para a educação, exceto a educação infantil, praticamente não faltam vagas na educação básica. Claro, na universidade nós sabemos que é um grande mercado, né, de venda de cursos, né, para muita gente que acaba não conseguindo entrar na universidade pública. Há algumas vedações bem complicadas. Uma delas, ela proíbe, por exemplo, que uma empresa estatal faça um acordo coletivo garantindo a estabilidade de seus empregados. Por exemplo, se a Petrobras, ou a Petrobras, vamos pegar como exemplo, quiser fazer um acordo coletivo com o sindicato garantindo a estabilidade por 5 anos, hoje eles podem. Pela proposta de emenda constitucional, eles não poderão fazer mais isso. Né? Não poderão... O servidor, por exemplo, nós estamos naquela discussão da database aí dos servidores do Estado, que está com o IRDR lá em Brasília, que está, inclusive, os servidores foram, na última semana, conversar com o relator. Se o governador for pagar esse valor, ele tem que pagar um valor retroativo. O que diz a PEC? Que esses valores retroativos não podem ser pagos. São vedados licença-prêmio, independente do nome que ela tenha, é vedado qualquer tipo de crescimento na carreira exclusivamente por tempo de serviço. Então, aqui está o quinquênio, o adicional por tempo de serviço. Enquanto eles querem tirar do servidor, eles aprovam os magistrados. Né? Acho que isso é bem importante a gente observar. Então, é vedado isso, é vedado uma série de outras questões. Aí, hoje, nós sabemos que na Constituição diz que a criação, a transformação e a extinção de cargos, ela só se dá por lei. Aqui, ele permite que seja feito por decreto do chefe do poder. Então, o presidente da República, o presidente do Tribunal de Justiça, o governador, o prefeito, podem criar ou extinguir órgãos públicos. Assim como flexibiliza o acúmulo de cargo. Nós sabemos hoje quem pode acumular cargo público são 2 grupos, o grupo dos professores e o grupo dos trabalhadores da saúde, sendo que os professores podem acumular com um cargo técnico-científico. Já vi aqui que deu 15 minutos, mas eu vou ter que falar mais uns 2 minutinhos. Então, isso é vedações. Então, eu estava falando das vedações. Outra questão importante, é uma pauta sagrada dos trabalhadores da saúde, a redução da jornada de trabalho por tudo aquilo que a Amanda falou no começo, para preservar a saúde e tudo mais. Ele proíbe a redução da jornada de trabalho sem redução de vencimentos. Hoje é possível, né? Vamos pegar um exemplo. Em 2000 e alguma coisa, no município de Curitiba, o sindicato conquistou a redução da jornada para 30 horas semanais. Não teve redução de vencimentos. Aqui está dizendo que se ocorrer uma redução de jornada,
a redução da jornada tem que ser acompanhada da redução da remuneração. Outra questão importante é a concessão de estabilidade. Férias, por exemplo. Eu sei que é uma questão que não atinge vocês da saúde diretamente, mas atinge o pessoal da educação, que diz o seguinte: é vedada a concessão de mais do que 30 dias de férias no ano. Alguém pode achar um absurdo, mas eu sempre só tive 30 dias. Mas os profissionais da educação, eles têm as férias e o recesso. Em alguns lugares, esse recesso é chamado de férias também. E a interpretação de alguns governos é que esse recesso corresponde a férias. Então, portanto, eles podem perder esse tempo de recesso que eles têm hoje, que é o tempo que eles ficam sem alunos na escola, que eu acho que por uma via, né, professor, eu acho que atinge também os professores universitários, com certeza, que além dos 30 dias tem esses períodos ali do calendário escolar. E outra questão importante, a reforma, ela flexibiliza, eu já falei, ela flexibiliza o acúmulo de cargos, além dessas categorias da saúde, da educação, em municípios com um número máximo de habitantes. Então, aí nós vamos ter a pesta, né? A pessoa ocupando 3, 4 cargos públicos, sem conseguir cumprir a jornada de trabalho em nenhum deles, né? Bom, outra questão importante, assim, que fala toda a política de pessoal, de carreira, ela será fixada por uma lei complementar federal, que vai tratar da gestão de pessoas, vai tratar da ocupação de cargos de liderança, supervisão, coordenação e direção, vai tratar da duração da jornada de trabalho, e enquanto essa lei complementar não for aprovada, e nós sabemos que no Brasil várias emendas são aprovadas e as leis complementares não são, enquanto essa lei complementar não for aprovada, os estados, os municípios, a própria União pode fazer suas leis próprias ou aplicar aquelas que já têm. E aí, duas últimas questões importantes. É a questão dos regimes próprios de previdência. Os servidores da saúde do Estado têm o Paraná Previdência, que foi uma conquista importante, que vira e mexe a debate sobre a sustentabilidade dele, a história de 2015, que foram tirados milhões de reais e continuam sendo tirados mês a mês do Paraná Previdência, ele será mais atacado ainda dos regimes próprios de previdência, porque nem todos esses servidores estarão dentro do regime próprio de previdência. Obviamente que aqueles que estão contratados temporariamente e tal, esses não estão pela natureza do emprego público, mas os ocupantes de cargos públicos, que não sejam típicos de estados, podem ser ou não integrantes do regime próprio de previdência. E isso está lá no projeto, se vai ser aprovado ou não. E, por fim, eu deixei por fim mesmo isso aqui, que é assim, qual o impacto que isso tudo tem no movimento sindical? Nós sabemos o quanto tem sido, tipo assim, os servidores públicos conquistaram o direito à sindicalização em 5 de outubro de 88 para cá. No primeiro momento era tudo muito bom, mas hoje é uma luta diária para continuar garantindo esse direito. O doutor Cláudio Ribeiro, que muitos daí conhecem, ele falava assim, o servidor público adquiriu o direito da sindicalização, mas sem todas as consequências jurídicas. É real. E, paralelo a isso, é a investida que o Estado, que eu falo assim, o Estado, no caso vocês do Estado do Paraná, no caso dos servidores federais do Estado Nacional, no caso dos municípios, dos prefeitos, a investida que dão no sentido de desestruturar o movimento sindical. Tanto que vocês lembram que assim que o Bolsonaro assumiu, uma das primeiras medidas que ele fez foi o quê? Foi a medida provisória 873, que dizia que as mensalidades sindicais deveriam ser cobradas por boleto e que esse boleto tinha que ir na casa do trabalhador e o trabalhador pagar se quisesse. Isso significava desmontar. E, com a flexibilização, fica muito pior. Eu lembro, assim, quando eu falei que nós fizemos vários debates pelo Estado,
muitos deles, né, a Ilane que está aqui, a Mônica, vi que a Ilane e a Mônica estão acompanhando, muitos deles nós fizemos na frente do hospital, na frente da regional, embaixo de uma tenda, né, alugada, cadeiras alugadas, porque na época o secretário de saúde, que era o Michele Caputo, não permitia a entrada das pessoas dentro do hospital, dos dirigentes sindicais, para fazer o trabalho com os servidores. Não permitia. E quando permitia, tinha que ir um diretor do hospital junto com o dirigente sindical em todos os setores, né? Isso é evidente, prática sindical. O Síndico de Saúde fez uma representação na OIT, né, por prática antissindical, porque se enquadra perfeitamente em todos os conceitos de prática antissindical e em todos os conceitos da Organização Internacional do Trabalho. Então, como já no começo foi dito aqui, e eu fico muito tranquilo em falar isso, porque quando o Lula assumiu agora nesse mandato, a primeira reunião que ele fez com os dirigentes sindicais, o que ele disse? Vocês têm que ficar na rua. Se vocês não continuarem disputando esse projeto na rua, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, assim, não importa qual é o governo, no meu entendimento, não importa qual é o governo, mas os trabalhadores, os dirigentes sindicais não podem deixar as mobilizações, porque se assim fizerem, estarão contribuindo e muito para aprovar todas essas medidas que nós estamos falando aqui, assim como as medidas que o professor Fabiano falou. Então é isso, muito obrigado, estou à disposição aí para as conversas. Muito obrigada, Ludmar, pelas contribuições. A gente, assim, sabe que é preocupante, mas quando vai sendo colocado em destaque cada um dos pontos, né, que estão em jogo nessa reforma, é realmente de arrepiar os cabelos, né? Essa questão do tamanho do retrocesso, né, de fato, né, quem manda em cada região vai poder realmente tirar efetivamente as pessoas, é algo que, né, é assustador de fato, né? Hoje a gente sabe que essas pessoas são adoecidas, são isoladas, mas ainda não podem ser retiradas, né? Ao contrário dos PSS, dos PJs, dos cooperados, porque a gente tem múltiplos vínculos já, né? Que realmente são tirados à revelia das gestões por motivos vários, um deles por perseguição política também, né? A gente está aguardando aqui um pouquinho, pessoal. Parece que o Tadeu vai conseguir entrar também para contribuir com a gente com o debate. Mas, enquanto isso, eu queria ler algumas das perguntas que a gente tem aqui no chat. Agradeço a contribuição do pessoal, bastante gente se manifestou aqui. Uma das perguntas que a gente tem é a do Jordano. Ele perguntou, tá? Colocado aqui na tela. Gostaria de saber se o arcabouço fiscal pode servir como catalisador para acelerar a tramitação da reforma administrativa. Pode ser assim, eu faço um bloco de 2 perguntas e a gente segue nas respostas, pode ser? E o Rogério, bem-vindo, perguntou: a reforma é necessária pela falta de recursos ou pela má gestão deles? A conta vai fechar sem essas reformas? Jogo, então, para os convidados responderem as perguntas. Obrigada pela contribuição, pessoal. Bom, vou assumir aqui a liderança, então, na resposta. Sim, a questão do arcabouço é que ele coloca, vamos dizer assim, um bode na sala para que as tais reformas que a gente vê vários agentes políticos na mídia ou eleitos ou no meio empresarial defenderem, como é o caso da reforma administrativa número 32. Ela não passou porque, obviamente,
os sindicatos e a sociedade civil foi contra. E veja que se esse pessoal, mesmo esse congresso de hoje, que alguns acham que é o pior que nós tivemos, mas eu tenho lá minhas dúvidas, porque é difícil achar que o congresso de 18 a 22 era melhor do que esse. Mesmo aquele congresso com aquele governo não conseguiu aprovar. Por quê? Porque os movimentos sociais foram contra. Então, aí nós temos o caminho para defender. Mas, voltando ao arcabouço, ele precisa ser derrotado para justamente não, vamos dizer assim, servir de argumento para outras derrotas, não é só na reforma administrativa. Eu já estou mais confiante que ela não passe, justamente porque ela não passou, mesmo nas piores condições para nós. Então, agora que, digamos, as condições são relativamente melhores, mais difícil de passar, mas nós temos que, obviamente, ficar alertas, né? Mas em outras áreas, eu já não sei. Em outras áreas, a reforma pode vir de outras maneiras, é isso que eu quero dizer. Ela pode vir não pela PEC 32, mas ela pode vir com a redução, com a eliminação dos pisos constitucionais, porque além de serem os principais orçamentos, eles são os principais orçamentos porque tem o maior volume de servidores públicos, educação e saúde. Então, se você elimina a obrigatoriedade de um certo investimento nessas áreas, você facilita a reforma administrativa, simplesmente terceirizando saúde e educação. Esse me parece que é o plano, na verdade. Então, é nesse conjunto, né? Esse conjunto de, vamos dizer assim, é essa visão de como devem ser as coisas que o arcabouço, ele sintetiza. Lembra que eu falei? Ele não vai ser cumprido, mas ele tem uma outra função. Ele não precisa ser cumprido à letra. Ele precisa forçar que o governo se desincumba das suas funções sociais mais fundamentais, entre elas, e não só elas, educação e saúde. Tem a outra pergunta, que se a conta fecha, algo assim. Bom, a reforma é necessária porque falta recurso pela má gestão, e se a conta vai fechar sem essas reformas. É claro que as reformas não têm nada a ver com conta fechar ou não, ou com má gestão ou não. Eventualmente, obviamente, ninguém nega que aqui ou acolá pode ter má gestão. Eu vou pegar o caso da saúde. Lembra que eu falei no início? O Brasil gasta aproximadamente $600 per capita ano para manter o SUS. A Europa, vamos pegar a Europa, ou Cuba, gasta $2.700 per capita para manter os sistemas deles. É claro que eu acho que o sistema deles é melhor que o nosso, no sentido de que eles gastam $2.700 ou $3.000 per capita e conseguem, obviamente, um sistema mais adequado. Independentemente disso, os nossos 600, eles fazem, talvez, né, proporcionalmente, muito mais coisas num país desse tamanho, porque se você pode comparar com qualquer país ou com Cuba, o Brasil é infinitamente maior. Então, com 600, fazer o que a gente consegue fazer, ou melhor, o que as pessoas aqui conseguem fazer no SUS, para mim, é um milagre. Ou seja, é muito eficiente. É muito eficiente. E seria mais eficiente com $3.000 per capita. Por quê? Porque a eficiência também tem a ver com os investimentos em infraestrutura, em capacitações, em materiais que você tem disponível para o trabalhador. O trabalhador do nosso SUS certamente se esfola para prover um bom serviço para a população, a despeito da falta de investimento. É o contrário. Quanto mais investimento, isso aí é uma verdade econômica que ninguém vai negar, na economia, claro. Quanto mais investimentos, mais eficiente você fica, não é o contrário.
né, aumenta a produtividade. Então, veja, o nosso baixo investimento é que explica alguma ineficiência. Então, a gente não pode contar com meramente com o empenho, com a boa dedicação, com a moral dos nossos servidores. Isso é desejável, é claro, ninguém vai negar isso, mas é necessário, como a Amanda mencionou em algum lugar, que a gente também respeite as questões de saúde do próprio servidor. E isso tem a ver com os investimentos que se faz nas condições de seu trabalho. Prover melhor, enfim, para ficar mais eficiente é necessário mais investimento. É claro que não é qualquer investimento, mais participação dos próprios trabalhadores, certamente, dado a competência e o comprometimento, em especial na área de saúde e educação, qualquer um que... vocês sabem disso, mas qualquer um que lida nessas duas áreas, certamente conhece o empenho dos servidores dessas áreas para manter o mínimo de qualidade. Então, o problema real, não vamos desviá-lo, é falta de investimentos nas áreas. Eu vou só terminar a questão da fechar a conta. Governos não precisam fechar a conta de nada se a pergunta significa a receita e despesa devem equilibrar. Não, governos não devem fazer isso. Quando governos tentam fazer isso, como o arcabouço do Haddad, ou o teto do Haddad, busca fazer, ele está cometendo um crime contra a sociedade. Ele está desinvestindo na sociedade, ele está retirando recursos da sociedade e queimando, literalmente queimando recursos. O que o governo precisa fazer é investir mais para prover mais, independentemente, vou repetir N vezes, independentemente de qual vai ser o resultado fiscal. Deixa eu lembrar para todos nós, e vocês da saúde são importantes para lembrar disso. Aliás, lamento que nós parecemos ter esquecido. Há menos de 3 anos atrás, nós estávamos no meio da pandemia, no momento mais crítico da pandemia. E eu duvido que algum de nós aqui defenderia que o governo deveria antes equilibrar receitas e despesas do que investir nas vacinas, do que investir nos equipamentos para salvar os que estavam doentes, para colocar os R$600 na mão das famílias. Ninguém aqui, seriamente, defenderia algo assim. E o governo, naquele ano de 2020, teve um déficit de mais de 700 bilhões de reais. E nada, afora a pandemia, na economia, nada a mais ou a menos aconteceu. Nada de ruim. Na economia por si, porque o nosso problema não era a economia naquele momento, nosso problema era a pandemia. E assim foi no ano passado, quando o governo brasileiro teve mais de 200 bilhões de déficit, e o que de exatamente muito ruim aconteceu o ano passado? Eu não quero dizer que foi um ano maravilhoso, mas certamente a inflação foi cadente o ano inteiro, o desemprego foi cadente o ano inteiro, a renda do brasileiro cresceu o ano inteiro. Então, por que a gente precisa equilibrar receitas e despesas? Não faz o menor sentido. Na nossa família, lá em casa, na sua casa, numa empresa, talvez. Eu desafiaria agora qualquer um a pensar se o mais importante hoje, diante do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, o mais importante é o teto de gastos do Haddad. Ou é atender milhares de pessoas que estão longe das suas casas, que perderam as casas, que perderam os negócios, que perderam a horta, ou a plantação, ou os animais. A gente tem que seriamente, não extraordinariamente, repensar essa história de teto de gastos.
de ajuste fiscal, de equilibrar as contas. Tudo isso é provado absolutamente errado. Criminoso no nosso caso. É criminoso. O que está sendo feito no país é um crime contra a população. Nós temos claramente uma linha traçada na Constituição de que nós temos que universalizar, e vocês sabem melhor do que eu o que significa a palavra universalizar aqui, não é só atender a todos, mas é atender com um nível de qualidade máximo que a gente conseguir com os nossos conhecimentos, a educação e a saúde, no mínimo, mas nós temos muitas outras coisas que a Constituição também nos obriga a atender. Por exemplo, na área de meio ambiente, está na mesma linha de educação e saúde. E nós estamos agora, justamente agora, foi aprovado, a gente viu agora, né? Um perdão mais meia boca da dívida perdão não, mas da dívida do Rio Grande do Sul, mas se esquecemos, ou estão fingindo esquecer, que nós temos mais, além das cidades lá no Rio Grande do Sul, nós temos pelo menos umas 2.000 cidades no Brasil inteiro com risco ambiental. Algo similar pode acontecer a 2.000 cidades no Brasil. Isso na parte mais grave. A gente já viu acontecer ano passado em São Paulo, a gente já viu acontecer em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e a gente vai continuar vendo acontecer pelo Brasil inteiro. Ou a gente abandona o arcabouço fiscal e abandona o discurso neoliberal fiscal, ou que é, por exemplo, essa coisa de equilibrar essas contas fechas. Esqueça isso, o governo não precisa disso, e eu só posso lembrar vocês de relembrarem o que foi a Covid, como foi as contas públicas na Covid, como foi o ano passado, que todo mundo considera um ano relativamente bom. Então, temos que esquecer isso, temos que derrotar isso, dentro, especialmente, aqui vai minha última palavra, especialmente, porque é aqui que é o problema. Não se iludam, não é o Lira. O problema é dentro dos nossos movimentos. Os nossos movimentos defenderem arcabouço fiscal, defenderem ajuste fiscal, defenderem menos governo. Não. A gente precisa defender mais serviços públicos, portanto, mais investimento público. O problema está aqui, não vamos nos iludir. Não está do outro lado. É isso que eu teria terminado. Obrigada, Fabiano. Eu acho que, né, é isso, né? A gente não pode acostumar, naturalizar essa falácia de que a saúde das contas é mais importante do que a saúde da população, né? Quando a gente vê uma dívida sendo adiada, sendo tão comemorada, e não, né, a dívida deveria ser perdoada, né? Deveria não existir mais. É um Estado em colapso, é um Estado que vai demorar mais do que 3 anos, infelizmente, para ser reconstruído, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas para o deputado Tadeu Venere, que conseguiu estar com a gente aqui hoje. Tadeu, a gente está numa rodada agora já de algumas colocações, algumas perguntas, mas antes eu gostaria de voltar para que o senhor fizesse as colocações também, né, sobre os temas tanto do arcabouço como da reforma administrativa. A gente está aqui curioso para saber também como que está o clima da tramitação da reforma administrativa, que são as perspectivas, né, para quem está aí dentro. Passa a palavra, então, para o deputado federal Tadeu Venere. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Desculpe ter entrado um pouquinho depois também, nós estamos com algumas votações aqui que vão um pouco na linha do que o Fabiano estava colocando, eu consegui escutar um pedaço do Fabiano. Vou dar um abraço também do doutor Ludimar Rafaim, nosso companheiro de longa caminhada. O clima que nós temos hoje dentro da Câmara, acho que a gente precisa colocar a correlação que nós temos dentro da Câmara, que ela é bastante preocupante, né? Nós temos hoje, nas votações que são votações mais, que são mais necessárias de ter um posicionamento ideológico, nós temos em torno de 100, 110 votos. O Centrão, que, como todo mundo sabe, não é um partido, é um agrupamento de legendas ou de siglas que, como diz também um comentarista aqui já algumas vezes, não se vende, se aluga.
o Centrão tem em torno de 300 deputados e a extrema-direita conta com cerca de 100 deputados. Ainda assim, hoje, mesmo com essa situação bastante preocupante, não há votos neste momento. Nesse momento, pode ser que isso venha a acontecer no segundo semestre, mas nesse momento não há votos suficientes para que a reforma administrativa, da forma como está aqui colocada, seja aprovada. Isso não quer dizer que não possa ser conquistado o número de votos necessários, né, para você aprovar a PEC e definitivamente desconstruir, e aí eu concordo plenamente com o Fabiano, desconstruir tudo que foi feito em termos de Estado brasileiro. A PEC 32 é algo que já vem desde o período, não sei se o doutor Ludimar abordou ou não, então se abordou, me perdoe, você repetiu, mas isso aqui, essa história da PEC 32, ou da reforma, que não é reforma, é desconstrução administrativa do Estado brasileiro, ela já vem num processo desde 1996, 98, 96 especificamente, quando o Bresser Pereira criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado e falava em fazer tudo aquilo que na sequência nós acabamos acompanhando algumas das situações, outras ainda não aconteceram, mas que estão no horizonte do Banco Mundial, estão no horizonte daqueles que determinam, inclusive, a política fiscal, de uma política equivocada. Nós tivemos uma relação muito difícil aqui quando houve a aprovação de todo o arcabouço fiscal. Eu acho que dentro da bancada houve bastante contrariedade e contradição com isso. Aí aquele processo que fazia o Mário, que dizia que nós tínhamos que ter aquilo que depois acabou acontecendo na saúde e na educação em todos os setores do Estado, as organizações sociais, depois as participações do PPP, do PPI, ou seja, progressivamente o Estado foi perdendo a sua importância em termos de planejamento e de participação na sociedade. E a alegação sempre é que o Estado deveria ter um tripé que seria a segurança, a educação e saúde. Só que segurança, educação e saúde hoje também vem sendo desconstruído. Na educação, todos sabem o que está acontecendo na educação, no nosso estado especificamente. A proposta, inclusive, agora de você ter 220 escolas privatizadas. Na saúde, o FUNEA está aí para mostrar o que acontece quando você transfere responsabilidades que deveriam ser diretamente feitas pelo Estado e transfere para terceiros. A não contratação, a não reajuste salarial, a desconstrução do espaço, inclusive, de trabalho. Agora, eu quero muito rápido nesse processo, porque eu acredito que nós temos que partir também para as outras situações, mas lembrar que nós temos tido também uma participação, e não é por acaso, nós tivemos 6 anos de um governo que, francamente, foi contra todos os movimentos trabalhadores, e 2 anos anteriores também, da presidenta Dilma, com muita dificuldade, inclusive com bastante equívocos na condução de uma política que sinalizava claramente para o mercado financeiro e para os grandes segmentos aqui, inclusive da saúde privada, uma certa tolerância com tudo aquilo que vinha acontecendo. Isso desconstruiu o próprio movimento social e o movimento sindical. Eu dou um exemplo aqui que daqui a 15 minutos talvez a gente tenha que votar. Há um projeto que já foi aprovado em regime de urgência aqui na Câmara Federal, só vou dar como exemplo, mas que prevê que todas as pessoas que participarem de ocupação de terra urbana ou rural sejam impedidas por 8 anos, depois de condenados por esbulho, que não é absolutamente nada difícil de acontecer. Depois de acontecer isso, ficam 8 anos, Fabiano e Ludimar, 8 anos impedidos de contratar com o serviço público, impedidos de receber qualquer auxílio, seja Bolsa Família, seja qualquer tipo de coisa, se funcionários públicos demitidos por serem servidores públicos, impedidos de fazer concurso público. Ou seja, a barbárie que nós temos na Câmara Federal nesse momento é algo assim, era impensável. O pior governo tem sido, o pior congresso tem sido esse, pior que o anterior, inclusive. Porque nós tivemos uma avalanche durante o Bolsonaro, uma avalanche da extrema-direita tomando conta desses espaços. Claro que esse aqui não é o espaço para nós fazermos esse debate, mas ele vem numa lógica de desconstrução do Estado, de desconstrução das políticas sociais, de desconstrução das políticas ambientais, que é uma lógica que pretende se perpetuar para os próximos 20, 30, 50 anos. E não há, nesse momento, pelo menos, não há uma reação à altura. Eu acredito que ela vai acontecer, mas nesse momento não há uma reação à altura. O que há é um certo descrédito, inclusive, dos próprios movimentos, alguns até por uma certa
eu diria que até por um certo romantismo, porque nós fizemos o L, elegemos o Lula e nada disso aconteceu. Isso só vai acontecer se nós, de fato, organizarmos e pressionarmos o governo. Eu faço parte da base do governo, eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu sempre falo a mesma coisa. Governo é governo, partido é partido e movimento sindical, movimento social é outra coisa. A partir do momento que você acha que não pode fazer isso ou aquilo porque isso, de certa forma, contraria, inclusive, aqueles que estão no governo, acho que aí você entra, de fato, num rumo muito perigoso. Quando saiu a greve agora, uma greve forte das universidades e dos técnicos, desde o primeiro dia eu falei que apoiava a greve, alguns me questionaram se nós tínhamos sentido em apoiar a greve, uma vez que durante 4 anos, 6 anos não houve nada. Quem tem que decidir são os trabalhadores. Nós não temos que meter nosso palpite e opinião em quem faz e quem tem as consequências dos movimentos. O que de fato está acontecendo, e aí, mais uma vez, eu tenho concordância com o que foi dito aqui, é mais uma vez a apropriação privada do setor público. Não é por acaso que você teve privatização de grandes segmentos como a Eletrobras da sociedade recentemente e não houve nenhum movimento para que nós revertêssemos. Nós vamos perder no Congresso? Certamente, se houver um movimento desse, nós vamos perder. Certamente o revoga nós iríamos perder. Certamente nós vamos perder. Mas se dá mesmo perdendo, se dá ferramentas para que a população se organize. Hoje não há essa ferramenta porque tenta-se buscar uma linha muito tênue, um certo, entre aspas, acordo entre a extrema-direita, que não quer acordo nenhum, o setor que eu diria que é mais confuso para identificar, que a gente fala que é o centrão, e um setor mais progressista, que também tem seus erros, mas que tem uma visão diferente do Estado, com aquilo que a extrema-direita quer, que é tomar conta de tudo que puder. E não há acordo nesse sentido. Então, a PEC 32 vai passar? Com certeza vai passar se vier para cá a hora que tiverem votos. Hoje, o próprio governo federal já sinaliza para fazer o acordo e tentar fazer com que ela seja aprovada com algumas ressalvas. Por que faz isso? E aí eu encerro. Porque há um interesse, primeiro, dos prefeitos, depois dos deputados, dos governadores e também do governo federal em aprovar a PEC 32 no seu todo ou em parte. Há um interesse para fazer isso e desconstruir parte desse Estado. E quando eu digo desconstruir parte desse Estado, a parte mais sensível é justamente a estabilidade do servidor. A estabilidade do servidor, o Torres de Mar sempre colocou isso, não é uma garantia para o servidor, é uma garantia para o usuário. A estabilidade do servidor é aquela que garante que nas universidades, nos hospitais universitários, nos hospitais públicos, nós tenhamos condições de fazer pesquisa e tenhamos condições de fazer um atendimento sem que isso, pelo menos em tese, signifique uma pressão para que este ou aquele seja preterido ou seja beneficiado. Então, me parece que aqui, se nós não tivermos, eu acredito que isso acontecerá, eu venho do movimento sindical, mas se nós não tivermos um movimento que, novamente, com vigor, passe a fazer aquilo que o Frei Beto sempre fala, que política é igual feijão na panela, só funciona na pressão, passe a fazer novamente essa pressão, o que eu vejo aqui na Câmara é muito preocupante. Os projetos que estão aqui no questão ambiental, que todos aqui provavelmente conhecem, são extremamente graves, vão desde você retirar 245 mil quilômetros quadrados de área de proteção da Amazônia, até o que foi aprovado a semana passada, que é você ter a liberdade de pinos e de eucaliptos, para citar 2 exemplos, plantados em qualquer lugar de qualquer estado, seja qual for a condição. E passar, obviamente, também uma coisa terrível, que caiu o veto do presidente Lula agora na quinta-feira, passar para o Ministério da Agricultura aquilo que era a prerrogativa da Anvisa e do IBAMA, que é a liberação de agrotóxicos ou a não liberação de agrotóxicos. Então, esse é um congresso que nós temos muito trabalho para conviver com ele e é um congresso que está muito disposto a desconstruir o serviço público. Eu sei que às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, nossa, que terrível. Não acho que seja terrível, é a realidade que está assim e nós só vamos mudar se conseguirmos fazer com que os próprios trabalhadores e trabalhadoras entendam essa realidade e a população também entenda essa realidade e possa lutar contra ela. Agradeço o seu tempo, me perdoe ter entrado tempestivamente. Eu estou com uma votação pendurada aqui também, mas a gente vai ajustando aqui. Eu ainda quero continuar ouvindo vocês. Obrigado.
Tá mutado, Amanda. Tá mutado. Desculpa, gente, eu falei um monte de coisa no microfone mutado, me desculpem. Estava agradecendo ao deputado Tadeu. É importante, né, a gente ouvir de dentro, né? A gente sabe que o contexto é ruim, que a bancada é péssima, né? A gente está num momento muito difícil, né? Como o Fabiano colocou, já foi difícil também em outros momentos, né? A gente nunca teve a gente nunca teve maioria para, né, para disputar, de fato, as questões de interesse da classe trabalhadora, e a gente sabe que essa disputa, né, dessa correlação de forças, ela não é só dentro da institucionalidade, ela é feita também nos movimentos dos trabalhadores, que é onde a gente está, né? Pessoal, eu vou ler alguns dos comentários que foram surgindo ao longo das apresentações. Nem todos são perguntas, mas eu gostaria de ler alguns dos comentários para a gente poder, para que cada um dos convidados possa fazer considerações acerca do que foi debatido, acerca dos últimos comentários, para a gente ir caminhando para a finalização da atividade. A Giltrudes comentou que tem que acabar com as emendas parlamentares, recursos absurdos para promover deputados e seus pares. Na maioria das vezes, não respeitam controle social nem a real necessidade da população. A Elaine colocou: vamos nos preparar para Lira e os demais que continuam defendendo o Estado mínimo. Numa conjuntura onde temos o pior Congresso, só a luta pode manter o piso constitucional da saúde e educação. Conseguimos o piso na luta e na luta poderemos mantê-los. A gente tem também, pessoal, algumas perguntas que foram feitas pelo Instagram, e aí elas não aparecem ali, mas eu estou com elas aqui também, para a gente poder trazer para o debate. Só um minuto, deixa eu encontrá-las aqui. A Pati, assistente social, comentou: já temos isso no estado do Paraná. Temos muito PSS nas regionais de saúde, setores administrativos hoje já são terceirizados. O Júlio Marques colocou para o Ludimar: gostaria que você pontuasse mais uma vez os impactos da PEC 32 nas carreiras dos atuais servidores. Vejo que há um desconhecimento do funcionalismo que impede maior adesão aos movimentos de federações e sindicatos. Gostaria de passar uma rodada, então, para cada um dos convidados. Gostaria de iniciar pelo Ludimar, que também tinha ficado, talvez com algumas questões relativas ao bloco anterior. Ludimar, por favor. Então, vamos lá. Boa noite, Tadeu. Na questão anterior, eu quero manifestar minha concordância com o pensamento de que a reforma administrativa não é uma questão de falta ou sobra de dinheiro, de ajuste, de gasto indevido. O que nós precisamos pensar é que eles não querem gastar com a sociedade. Com certeza, nós estaríamos com muita folga de dinheiro no Brasil, no Estado brasileiro, se não existisse o SUS, se não existisse a educação pública de qualidade, que ganhar essa força a partir da Constituição de 88. Mas isso é papel do Estado. Nós não podemos dizer assim, nós estamos com dificuldade porque o SUS gasta bastante. O Fabiano já falou ali que não gasta tanto. Nós pensamos na saúde, na educação, que gasta bastante. Mas é para gastar. Qual a função do Estado? A função do Estado não é prover principalmente saúde, educação, assistência e infraestrutura? Então, o dinheiro tem que ser para isso. Então, eu acho que fechar ou não o caixa é uma questão secundária aí. Na verdade, ela pode ser a cortina de fumaça para justificar essas mudanças. Mas o grande objetivo da reforma administrativa é o quê? É diminuir o tamanho do Estado. É aquilo que o Tadeu falou, é a encomenda do Banco Mundial, é a encomenda do grande capital internacional, que quer o quê? É muito melhor para uma grande empresa de saúde que o SUS não funcione e que ela ganhe muito dinheiro com isso.
é muito importante para o empresário da educação, assim, o vendedor de educação, que a universidade não tenha vaga, que o nível médio não tenha vaga, que o ensino fundamental não tenha vaga, para que ele possa vender o seu serviço, vender o seu produto, ele possa disputar o mercado. Que é isso que o Guedes queria, né? Quando eu falo Guedes, eu não estou falando daquela pessoa física, né? Mas o que aquela pessoa física representa e representou para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, e o que representou para o mercado internacional. Nós não podemos esquecer que ele é um grande representante do mercado internacional. Assim como alguns anos atrás, né, Tadeu? A secretária de Educação do Estado era uma representante do Banco Mundial oficial. Não era assim, ela defende as mesmas taxas. Ela era uma técnica do Banco Mundial, né, que estava na Secretaria de Educação. Então, acho que isso é um elemento importante. Quando a Patrícia fala do PSS, eu acho assim, como diz a Amanda lá no começo do debate, essa é uma modalidade. O Tadeu apontou mais algumas, que a gente tinha falado umas delas, ele acrescentou algumas, as OS, as OCIPs, né, a Fundação Estatal, né, nós sabemos a FUNES, o quanto representa, o PSS, nós sabemos que representa a prestação de serviço de forma complementar. Eu gostava muito, agora não tenho tempo mais, o Tadeu sabe disso, de estudar o orçamento público. E se você pegar lá o orçamento da saúde, na rubrica 3.999, lá do QDD, que é serviço de terceiros, pessoa jurídica, e serviço de terceiros, pessoas físicas, logo embaixo, é o grande gasto da saúde. Eu sei, né, que o SUS compra serviços dos hospitais privados e tal, a gente sabe disso, mas é um sinal claro de que o setor terciário é muito mais forte do que o setor, vamos dizer assim, próprio do Estado, que é o pessoal concursado. Eu não sei quantos anos a Amanda está no Estado, mas eu lembro que foi uma luta, né, Elaine e Mônica, para que tivesse concurso público e que as pessoas fossem nomeadas para o Estado. Porque antes disso, aquilo que eu falei lá no começo, a gente ia no hospital e falava, qual é o teu cargo? Eu sou enfermeira, mas o meu cargo é comissionado, sou chefe da enfermagem. Então, isso, e assim era espalhado por todo lugar. Então, não se trata disso, é mais uma modalidade, o PSS. O PSS tem se espalhado pelo Estado. Eu lembro quando foi aprovada a Lei Complementar 108, né, o Tadeu já era deputado estadual e a gente participou de um debate envolvendo a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Executivo, tá? Pelo Tribunal de Contas estava o Fernando Guimarães, e a ideia era o quê? Que o PSS fosse uma modalidade de contratação exclusivamente para entender algumas situações, que eram basicamente emergências e calamidades. Eu não ficaria nem um pouco incomodado se o Estado do Rio Grande do Sul agora tivesse que contratar milhares de pessoas pelo PSS, porque é uma situação emergencial. Agora, se começar a contratar PSS para trabalhar no hospital, você criar uma empresa, a IBSER, lá, né, ou a antiga FUNPAR, né, para tocar o hospital, né, me parece que essas coisas são todas contra aquilo que a gente defende, que é do Estado forte, que eu também entendo, Fabiano, que o movimento sindical precisa defender esse Estado forte, precisa defender um governo forte, que não é um governo autoritário, um governo forte no sentido de implementar as políticas públicas de qualidade. E quando o Júlio fala dos impactos, eu acho que são vários impactos, porque a partir, eu penso assim, a reforma administrativa, nessa proposta que está aí, ou em outra versão, porque nós precisamos lembrar da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista entrou no Congresso Nacional para modificar 5 artigos da CLT. Foram modificados 105 artigos da CLT. E assim a reforma administrativa, a reforma da Previdência também. É triste ter que falar, mas a proposta da reforma da Previdência do Bresser, do Temer, era menos pior do que a reforma da Previdência do Bolsonaro, do ponto de vista de retirada de direitos. É ruim falar isso, mas é o real. As coisas durante o período ali de 2016 para frente foram se agravando e em 2019 foi aprovado aquilo que foi,
e que foi repercutindo aqui. Então, assim, tudo isso faz parte do quê? De tornar o servidor público dispensável. Eu acho que isso, Júlio, para mim é a principal consequência para os atuais servidores, porque eles, primeiro, deixarão de fazer concurso público e farão contratação temporária, e você sabe, como servidor efetivo que você é, o que isso representa. A partir da hora que você tem tem trabalhadores o suficiente contratados para essas outras modalidades, e o servidor público se torna desnecessário para o Estado, por que tem que ter plano de carreiras? Por que tem que ter evolução na carreira? Não precisa. É melhor que esses servidores vão embora e nós vamos contratar iniciativa privada, né? O que o Estado tem feito? Vamos pegar um exemplo. Na educação, o Estado, durante a pandemia, aprovou uma lei extinguindo 2 cargos muito importantes para a educação, que são os chamados agentes educacionais 1 e 2, que quem estudou na escola pública sabe quem são. É a pessoa que fica no pátio, é a pessoa que faz a limpeza, é a pessoa que fica na secretaria. Então, você vai extinguindo cargos. Na saúde também teve extinção de cargos nas últimas décadas. E daí você não faz concurso para esses cargos. Então daí, por se tornar desnecessário, você vai precarizando as relações. Por exemplo, para os servidores atuais, eu falei do impacto que isso tem no regime de previdência. Para os servidores, tem impacto. Isso significa que na esteira da reforma administrativa, outras reformas da previdência podem vir. E esses servidores que hoje, depois de muitos anos, estão esperando se aposentar daqui a 6, 7 anos, pode ser que venha uma reforma que vire 13, 14 anos, como nós vivemos em 2019. Então, parece que são esses impactos, e as pessoas colocarem muito claramente na sua cabeça, tá? Não é porque a pessoa diz que tem direito adquirido que esses direitos serão preservados, porque eles acharão uma forma de fazer. A reforma administrativa no Brasil e a reforma do Estado brasileiro, ela não vem acontecendo só por emenda constitucional. Nós estamos aqui falando de uma emenda constitucional. Várias coisas foram sendo alteradas por leis complementares, por leis ordinárias. O Supremo Tribunal Federal tem feito reformas. Nós temos que prestar atenção nisso. Ele não tem o poder de legislar, mas algumas coisas que ele decide têm impacto, sim, né? Quando você flexibiliza, por exemplo, as relações de trabalho, quando você diz que a terceirização pode atingir não só as atividades fins, mas também as atividades meios, também as PJs. Então, tudo isso está acontecendo. Nós tivemos leis complementares, aí a 173, por exemplo, durante a pandemia, um exemplo concreto de que a 173 congelou as carreiras dos servidores e tudo, e licença e tal, por quase 2 anos. E como disse o Fabiano, e eu hoje à tarde escutei de novo isso, o Brasil viveu uma crise de pandemia, mas a indústria não quebrou. E o Brasil não teve uma queda na arrecadação, e o Brasil não teve falta de recursos. Mas o fundamental para mim, que nós podemos concluir da pandemia e de agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é a indispensabilidade dos servidores públicos. Se alguém tinha dúvida sobre a importância do servidor público, durante a pandemia não deveria ter mais. Porque professores dando aula de casa, sem, às vezes, nunca ter tido acesso a uma câmera, a uma aula online, servidores da saúde que nem essa oportunidade tiveram que continuar trabalhando, tiveram que trabalhar se contaminando, morrendo do trabalho durante a pandemia, e são servidores públicos. Daí vem um governo, 2 governos, 3 governos, e fala que as pessoas são dispensáveis. Então, há impactos, Júlio, diretos e indiretos nessa questão. Quem ainda está no estágio probatório, acho que poucos têm na saúde, porque o último concurso já faz tempo que foi realizado, mas eles serão alcançados pelas mudanças. A estabilidade será alcançada pela mudança, como foi com a reforma da Previdência, como foi com a emenda 19 lá de 98,
e os caderninhos do Mário, né, Tadeu? O Tadeu tem todos os caderninhos do Mário em casa, guardados até hoje, né? E o primeiro deles é esse que diz que nós precisamos ter um Estado mínimo, né? É isso. A população é capaz de transformar vidas. Está mutado. Eu, de novo, com o microfone desligado. Agradeço as contribuições do Dr. Ludimar. A Mônica colocou também no chat: nem podemos chamar de PSS. Hoje chega para trabalhar dentro do hospital pessoas sem qualificação nenhuma para trabalhar com pacientes graves. Assustadora forma de contratação dessas empresas. É a realidade que já vivemos, né? Vários outros vínculos também. Gostaria de passar para o deputado Tadeu também, para fazer as considerações finais, e aí a gente vai encaminhando para o final, gente, porque esse horário já o pessoal já vai precisando se recolher para as atividades de amanhã também. Vou passar para o deputado Tadeu, por favor, e depois o doutor Fabiano. Tadeu, com você. Obrigado. Para nós aqui ainda não está no horário, nós estamos voltando até meia-noite, 1h da manhã. Por isso que eu passei para você primeiro, porque você ainda vai trabalhar. Ainda vão até 1h da manhã, mas tem duas coisas que eu acho que o Ludimar colocou, o Fabiano também colocou, que me chamam muita atenção. Primeiro, é um processo de desconstrução do Estado progressivo. Quando o Ludimar coloca que a obrigação realmente do Estado, a educação, a saúde, o bem-estar, nós entendemos que isso como se fosse algo, não é isso que o Ludimar falou, obviamente, mas nós entendemos que é uma obrigação do Estado para o bem das pessoas. Eu não entendo mais assim. Eu entendo que o Estado, ao prover a educação, e esse Estado que provê a educação vai continuar fazendo, ele o faz porque há uma grande exigência dos setores que, de fato, capturam o orçamento para que isso aconteça. Vamos pensar que não tivesse ninguém alfabetizado no Brasil, como nós tínhamos no período colonial, que nós não tivéssemos ninguém capaz de fazer qualquer tipo de administração, ou que nós tivéssemos uma saúde tão precária que as pessoas, 100% delas, dependessem, ou 90% delas, dependessem apenas dos seus recursos. Obviamente que esse Estado seria um Estado que não teria condições de colocar pessoas para trabalhar em fábricas, não teria condições de pessoas para dirigir automóveis, não teria condições de colocar pessoas para serem razoavelmente saudáveis e trabalharem. Então, nós estamos falando de um Estado que, quando provê esse tipo de oferta de educação, oferta de saúde, ele nada mais está fazendo que, dentro de uma cultura capitalista, gerenciando a mão de obra para que aqueles que tiram a mais-valia da mão de obra possam continuar a fazê-lo sem ter que desembolsar recursos. Essa é a lógica. Por isso que eu entendo que a privatização do Estado, ela continua sendo um custo altíssimo para a população, mas o Estado não deixa de fazê-lo. Ele o faz através de terceiros, fazendo com que terceiros ganhem para outros terceiros ganharem também. Então, trabalhadores com as trabalhadoras sobre o direito que tem a educação, o direito que tem a saúde, o direito que tem a moradia, mas esse direito a um custo compatível com a sua condição de vida. E aí, só para também dar como exemplo, nós votamos aqui recentemente, apesar do nosso voto contrário, mas foi aprovado, a desoneração de 17 itens ditos como itens de uso de mão de obra intensiva, que reduzem de 20% o recolhimento para a Previdência, reduzem para 1% até 4%. Aí eu fiquei sempre falando, uma empresa bastante conhecida em Curitiba, que são os Gulim, tem a empresa de ônibus e teria um recolhimento de 20%. Hoje o seu recolhimento fica de 1% a 4%. Os grandes setores da construção civil passam a recolher 1%. Ora, isso não é uma falta de recursos do orçamento para a Previdência, é falta de recurso direto da Previdência. E uma coisa tão cruel que no dia que foi votado isso, no dia seguinte os deputados falaram, olha, precisamos começar a pensar numa nova reforma da Previdência, porque esta reforma, entre aspas, esse projeto que foi aprovado aqui, dá um prejuízo de 30 bilhões de reais para a Previdência. O número é grandioso. Agora, Fabiano, você que eu vi que faz toda a leitura dos números, né, assim como o Ludimar faz do orçamento, se nós pensarmos em todas as desonerações, se nós pensarmos em todo o processo eu não falo nem de
de não recolhimento de impostos, mas das desonerações, das renúncias fiscais, no Brasil são mais de 300 bilhões de reais. Mais de 300 bilhões de reais. Ou seja, nós não temos um Estado forte, um Estado suficiente, um Estado que atenda a população, porque não é projeto daqueles que são, me parece equivocado, mas é o termo que nós usamos, a elite dentro do Brasil. Uma elite colonial, uma elite escravocrata, uma elite que sempre esteve de costas para o Brasil e sempre esteve, a qualquer momento, pronta para explorar o máximo possível de todas as potencialidades que nós temos no nosso país. A PEC 32 se insere nessa lógica. A tomada do Estado definitivamente, que ela vem sendo feita progressivamente. E ela só não vai acontecer se houver resistência. Eu quero parabenizá-los, inclusive, pelo tema, ele não é um tema tão simples, mas certamente se nós levarmos aos trabalhadores e trabalhadoras as consequências dessa perversa modificação, nós vamos começar a virar esse jogo. Grande abraço aí, moçada. Vou acompanhando, vou para o plenário, mas nós vamos acompanhando o que der. Beleza? Obrigado. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho aí. A Elaine comentou, né? Depois quem paga a conta é a classe trabalhadora. A desoneração é um retrocesso para o país. Uma elite que pisa no povo, né? Que é um estado mínimo para quem é assalariado. A Cristina tinha colocado sobre essa questão, né, da demonização do servidor público que começa com Collor de Mello, caçador de marajás. Mas hoje temos mais comissionados e amigos do rei como chefias do que servidores de carreira, né? Essa é a realidade dos nossos serviços públicos de saúde do Paraná, e a gente sabe que não é só de saúde, não é só no Paraná, né? Para isso que a gente está caminhando. Gostaria de passar para o professor Fabiano para fazer também as considerações finais. Então, Ludmila, eu queria reforçar meu agradecimento ao convite, a poder estar aqui aprendendo com o Ludmar, com o deputado Tadeu Venério. Muito importante esse tipo de discussão, mas eu reforço o agradecimento porque o movimento sanitarista do Brasil, da década de 80, conseguiu fazer o SUS que nós temos. Podemos melhorar muito se a gente entender melhor algumas questões das finanças do Estado, lembrando o que aconteceu durante a Covid e como aconteceu ano passado, que o Estado tem plenas capacidades financeiras para executar um projeto ousado como foi o movimento sanitarista da década de 80. Então, eu fico muito orgulhoso e agradecido de participar com vocês, porque o que eu chamo a atenção de vocês é para a própria história do movimento que vocês são parte. Que quando esse movimento ousou ter um plano e ter um projeto maior, ele foi avassalador. Porque ele expressava, e certamente ainda expressa, basta ver todas as pesquisas sobre isso, o desejo e as necessidades do povo brasileiro. E não é claro que eu estou falando da saúde porque nós estamos aqui, mas também tem o movimento da educação e de tantos outros movimentos. Então, não nos deixemos, era o que eu queria dizer, não nos deixemos nos iludir. O grande entrave, e o único entrave, na verdade, do ponto de vista, obviamente, econômico, existem outros, mas do ponto de vista econômico, o único e grande entrave chama-se NAF, Lei Complementar 200. Foi criado por este governo, não foi criado por outro governo. Foi uma invenção deste governo, e nós temos que derrotar esta lei. Este é o grande entrave econômico. É o que amarra a mão do governo em termos financeiros para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Quem pode superar os adversários políticos na área de saúde, vou falar exclusivamente, é vocês. Porque vocês já fizeram.
Vocês já sonharam o grande sonho que era o SUS. E nós temos ele aqui. Ele está aí. E veja, continua mobilizando as pessoas na sua defesa. Vocês defendem não o emprego de vocês. Vocês defendem um projeto. Assim como na educação, nós defendemos um projeto, tá, que a gente conhece, que é o projeto da universalização da educação. Então, a gente não pode se iludir com subterfúgios, desvios. Não. Se a gente souber que na área financeira o nosso inimigo chama-se Lei Constitucional, Lei Complementar 200, é contra ela que nós temos que bater. Nós temos que acabar com o NAF. Temos que acabar com o NAF. Nenhum outro projeto irá para frente sem acabar com o NAF. Nenhum. Inclusive, como alguém falou aqui no chat, o NAF poderá ajudar a passar uma Lei 32. Porque aí, como o deputado Tadeu Devenere nos trouxe agora aqui, o próprio governo tem interesse que a lei seja aprovada. Como assim? Como que um governo que foi eleito, da forma como foi eleito, nas condições em que nós passamos os últimos 4 anos, pode ter alguma coisa a favor da PEC 32? Como que pode isso acontecer? Então, eu chamaria esse grupo para, obviamente, manter a luta que sempre mantiveram, mas tenham clareza nesse aspecto. O grande inimigo nosso, do setor público, na área financeira, chama-se Lei Complementar 200, o NAF ou teto do Haddad. Se a gente eliminar esse primeiro obstáculo, aí, é claro, temos N outros que vocês conhecem melhor do que eu. Mas, sem eliminar esse primeiro obstáculo, nada será realizado. Absolutamente nada. Porque o governo sempre vai falar para nós, eu não tenho dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, aprova, como a gente tem visto aí, vários benefícios para esse, aquele outro setor financeiro, da economia, etc. Então, por isso que eu gostaria, então, de encerrar dizendo que agradecer muito pela oportunidade de poder falar com vocês, que eu considero o maior setor de defesa do serviço público no Brasil e de um projeto que a gente, felizmente, conseguiu vencer, e ele está aí, que chama SUS. E não vai ser derrotado se a gente souber ousar mesmo. Não defender apenas o que ficou para trás. Nós queremos mais, nós queremos o SUS 4.0. Nós queremos muito mais do que foi o SUS da década de 80. E eu acho que está na hora de ousar e de passar o trator em cima de quem focou. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos que participaram, quem ficou com a gente até agora, quem contribuiu no chat. Essa live ela vai ficar gravada, então compartilhe com os colegas. Assim, a gente sabe que são temas complexos, em certa medida bastante espinhosos, são temas que às vezes a gente ouve as palavras no noticiário e acha que é muito difícil, mas a gente consegue entender, a gente consegue fazer um bom debate e a gente precisa, né? A gente falando, por exemplo, do arcabouço fiscal, como o professor Fabiano colocou, ele é central, né? Ele é o nosso principal obstáculo, a gente precisa ter isso em mente, então a gente precisa conhecer para enfrentar, né? Entender de fato o que exatamente a gente está enfrentando, além de todos os leões por dias do dia a dia que a gente já conhece muito bem, mas essas questões elas não são secundárias, elas são importantes e a gente tem que estar muito atentos, né, vigilantes e seguir na luta, né? O SUS, como o professor Fabiano também muito bem lembrou, ele foi fruto da luta da classe trabalhadora, né? Fruto dos trabalhadores da saúde, mas não só, e segue sendo. Obrigada, professor Fabiano,
Muito obrigada, doutor Ludmar, deputado Tadeu. Espero que a gente possa estar juntos futuramente em outros debates também. Gente, boa noite e até a próxima. Boa Tchau, noite, tchau. Amanda. Boa noite. Tchau, tchau.